Algo que deve ser imediatamente esclarecido em relação à narrativa encontrada em Dragon Ball The Breakers é que não existe uma, pelo menos não de uma forma que possa ser razoavelmente rotulada como tal. Os elementos single-player estão lá apenas para prepará-lo para o que você encontrará ao jogar o jogo propriamente dito. Isso não quer dizer que não há explicação para os eventos do jogo, no entanto. O jogador aprende muito rapidamente que as partidas são o resultado de seu personagem ser puxado aleatoriamente para fendas do espaço-tempo chamadas costuras temporais, por exemplo, e que eles são capazes de canalizar os poderes dos personagens de Dragon Ball através de objetos chamados transesferas. Dragon Ball The Breakers não é apenas uma grande mudança de todos os outros jogos de Dragon Ball, mas os jogadores não estão condicionados a entender o que é preciso para ter sucesso. Por exemplo, em uma luta 1v1, o assaltante deve sempre vencer, mesmo que seja de nível significativamente inferior ao do atacante. Muitos jogadores não entendem isso, apressando o invasor e fazendo com que os sobreviventes falhem. Há também muitas mecânicas sutis, itens úteis e muito mais que os jogadores precisam descobrir se quiserem ter sucesso. E isso não é totalmente culpa do jogo como tal, o que acontece é que esse tipo de jogo não é tão comum, os jogadores não estão tão acostumados com isso. Portanto, aprender a tocar e acompanhar pode não ser fácil para muitos e essa tarefa não deve parecer que estamos fazendo um trabalho de faculdade, estudando um manual, mas também deve ser divertido. Dependendo de como a partida flui, os jogadores terão energia suficiente para derrotar o agressor ou precisarão trabalhar juntos para entrar na máquina do tempo e escapar dessa linha do tempo. É divertido pois os jogadores trabalham constantemente para atingir cada objetivo, embora tenha algumas desvantagens. Trunks dá dicas como essa depois que você termina de criar seu personagem, e o que se segue é um breve segmento de jogo que leva cerca de 20 minutos para guiá-lo pelos objetivos pelos quais você trabalhará como sobrevivente em uma partida multijogador completa. Esta parte também o coloca ao lado de Bulma e Oolong, mas depois de chegar ao lobby, não há mais cenas ou narrativas a serem encontradas. Isso não é uma surpresa, dado o status do jogo como um jogo focado no multiplayer, mas é uma pena que não houvesse mais. Deve-se notar que The Breakers ocorre na mesma continuidade de Dragon Ball, Xenoverse 2, então talvez os locais e eventos de fundo do cenário possam dar um pouco mais de prazer para aqueles familiarizados com esse título, mas a história aqui é fina como papel no todo. Dragon Ball The Breakers tem muitas deficiências. O tutorial com muito a melhorar vai dificultar as coisas para os novatos no jogo, assim como frustrar os jogadores que os igualam. Além disso, o pequeno número de personagens, mapas e mecânicas fazem com que a maioria dos jogos pareça a mesma e muito repetitiva. O positivo é que tem bons desenhos e é executado muito bem, só que isso não é suficiente para torná-lo um bom jogo.